Meus irmãos, paz e graça a todos que me ouvem. Desde já quero pedir aí que você compartilhe, comente nesse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, faça o máximo que puder para que essa mensagem alcance muitos corações, né? Deixa aí o seu like e o vídeo de hoje é encerrando a nossa playlist das 7 cartas do Apocalipse, né? E a carta de hoje é a carta de Laodiceia. A, a última carta, né? A carta passada foi Filadélfia, hoje é Laodiceia. E está escrito assim: ah, assim Deus ele se direciona à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceias. Primeiramente é Apocalipse 3,14, né? Está escrito: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como meu Pai em seu trono. Assim como eu me assentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, historicamente, era uma. Falando aqui agora a história, né, de Laodiceia. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, né? Da época de Roma. E ela era conhecida na antiguidade pelo comércio, os seus estabelecimentos bancários, o seu ponto estratégico de comércio, onde era localizada, dava muito acesso a outras cidades, né, qual passava muitos navios mercadores naquele lugar. Se destacava também pela medicina, né? Ela se destacava também pela indústria de tecido, a indústria têxtil. Na verdade, eles trabalhavam com lã, né? Com a fabricação de roupas. E era como se fosse um centro financeiro daquela época, né? Laodiceia. Laodiceia, ela foi colocada esse nome. Era a esposa de Antíoco II, Teos, que reconstruiu a cidade e colocou em homenagem à sua mulher, Laodice. E a cidade passou a se chamar Laodiceia. É isso. Aí, nós vemos aqui 3 coisas nessa carta. Vemos a riqueza, a medicina e a indústria de tecido. A cidade de Laodiceia era riquíssima. É, e Deus começa aqui se identificando para ela como o Amém. É o Deus que cumpre, é o Deus que confirma, que fala e cumpre o que está falando, o que está prometendo, né? Promete e cumpre. O Deus da verdade, o Deus do Amém. Ele diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E perceba que ele diz também o soberano da criação de Deus, o soberano, aquele que é único, que não existe outro semelhante a ele, em que o seu poder é inigualável, né? Em que a sua soberania, né, ele está acima de tudo. É o primeiro sem segundo, não tem outro que substitua ele. Assim
Jesus Cristo se identifica àquela igreja. E ele diz que eles não são frio e nem quente, são morno. Ele diz porque embora que vocês fossem frio ou quente, vocês estão no meio termo, não são nenhum nem outro. Mas por conta disso, eu vomitar-lo-ei. Quando era criança, eu via a minha mãe colocar água quente, guardar numa garrafa de café. Tinha duas garrafas térmicas, uma para o café e outra ela deixava sempre com água quente. E eu entendo esse texto porque eu me lembro que criança é curiosa para experimentar as coisas, para ir mexer. E eu fui mexer, tomar um pouco da água, a água quente que estava na garrafa, para ver como era o gosto, se era diferente da água natural, no estado natural. E realmente a água era filtrada e depois era fervida, né? E colocada na garrafa térmica que me dava assim um certo enjoo, né? Certa vontade de vomitar. É isso que a água, nessa temperatura aqui que Jesus está falando, né? Que nem é fria, nem quente, está no meio termo, ela causa esse sintoma de náusea, né? De vontade de vomitar. E o que é que eles falam aqui? Jesus diz: vocês dizem que são ricos, mas não sabe, não reconhece, melhor dizendo, não reconhece que é pobre. E ele diz: eu dou-lhe um conselho, que compre ouro de mim refinado. Né? Que nós vemos o estado espiritual da igreja de Laodiceia, que na verdade eles eram ricos material, era bem abastecido, tinha muita fartura, abundância de riquezas, mas que espiritualmente diante de Deus estavam reprovados, se encontravam, não eram pobres, né? E a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro neste mundo, onde a traça e a ferrugem e o ladrão minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Tudo que nós reconstruímos aqui é importante. O cristão também busca isso, busca ter suas economias, busca ter uma vida com um pouco mais de conforto, mas que essa não deva ser a nossa prioridade, porque o que é feito aqui, o que é construído aqui, são palha, feno e madeira, e isso o fogo consome, ou seja, essas obras não contam diante de Deus. Ele diz: cego, né, que está, você é pobre, cego e nu, né? Ele diz, o primeiro conselho era que comprasse ouro, né? Deus estava falando, que aí sim vocês se tornariam ricos, ele fala. E, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, né? Espiritualmente ele diz assim, ó, vocês estão nus espiritualmente. E a vergonha da sua nudez, para que não apareça, é bom que vocês comprem roupas brancas. Tudo isso, irmão, você pode olhar, observar bem no texto, que são, e historicamente, são figuras que Jesus Cristo está usando de coisas da época que eles tinham na cidade. Só que materialmente eles tinham, e espiritualmente não. Materialmente eles eram ricos, espiritualmente estavam pobres. Materialmente eles tinham fábrica de tecido, de roupa, era conhecido por esse ofício, mas espiritualmente estavam nus diante de Deus, mostrando toda a sua vergonha, uma vida em que estava totalmente despido, né? Que tinha algo a ser reprovado, algo a se envergonhar diante de Deus. E os olhos, eles eram famosos também pela medicina e por um pó lá que eles produziam misturado com óleo, que servia tanto para ungir os ouvidos como para ungir os olhos, era medicinal, né, para os olhos e para os ouvidos. Isso materialmente e fisicamente eles tinham em abundância, mas espiritualmente estavam cegos. E somente a palavra é quem tira esta cegueira, né, quem faz cair as escamas, na verdade, né? É uma vida de uma conduta com Deus. E eles tinham uma fraqueza material aqui, que era a sua água. Ele não tinha água potável. Segundo a história, a água que chegava na cidade dele, de uma cidade vizinha chamada Hierápolis, essa água ela era águas termais que chama, né? Ela vinha por um arqueduto e abastecia a cidade, só que a água ela era do jeito que Jesus está dizendo aqui. Nem era fria e nem era quente. Ela chegava lá na cidade de Laodiceia morna. Então quem tomasse aquela água tinha vontade de vomitar. Por isso que Deus fala aqui, Jesus Cristo fala, em que as ações dele, a vida deles, a conduta deles espiritual, dava vontade dele vomitar. Mas
para tudo tem um escape. E Jesus está dizendo que eles devam, na verdade, disse, eu estou repreendendo vocês, disciplinando, porque eu amo. E vocês têm que se arrepender. Se arrependem enquanto... Arrependem-se diligentemente. Diz aqui o texto. E aí ele fala mais, ó. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta... eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ouvir a voz. Jesus estava o tempo todo batendo na porta, né? E precisamos ter essa percepção, né? De ouvir a voz do Mestre. E ele diz, e eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Isso simboliza comunhão com o Senhor, né? Jesus está às portas. Jesus está batendo na porta. E ele batendo na porta, essa porta, ele não é ele quem abre, somos nós quem abrimos ela. Somos nós que temos a condição, a capacidade de abrir ela. Agora isso também é uma escolha, de se alguém ouvir, né? Porque também tem um ouvir, se não ouvir não vai ter como ouvir. Se alguém ouvir e abrir a porta, e disse, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então haverá comunhão, é isso que Deus quer para nossas vidas, assim como Deus falou. A igreja de Laodiceia, essa é a mensagem para os nossos dias atuais. Que busquemos a Ele com diligência, que honremos a Sua palavra e estejamos com nossos ouvidos prontos a ouvir quando Ele bater na porta. É assim que o Mestre se comporta diante dessa situação. Que Deus em Cristo vos abençoe, continue abençoando vossas vidas de uma forma poderosa. Amém.